Olá, bem-vindos ao YouTube do Bradesco BBI. Hoje estamos recebendo aqui o Brian, fundador da Equity Seed. A gente vai falar um pouco sobre uma plataforma de investimento em startups, então vamos falar um pouco da acessibilidade aqui para investidores e ter acesso ao investimento em startups. Bem-vindo, Brian. Obrigado, Gustavo. Começando aqui, primeira pergunta, de onde surgiu a ideia, a criação de uma plataforma de investimento em startups? Claro. Na verdade, a ideia foi do meu sócio fundador, o Greg. Ele acompanhou o nascimento desse mercado em Inglaterra. Ele estava trabalhando no Lloyds Bank, em Londres, fazendo a securitização, e ele reparou o nascimento das plataformas de equity crowdfunding lá, que agora são plataformas enormes na Europa e tudo isso, e ele ficou apaixonado pela ideia e pela possibilidade de oferecer as melhores ferramentas de mercado de capitais para startups e para empreendedores. Então, ele quase foi para trabalhar nas plataformas lá, mas pela a sorte da vida, ele acabou vindo para o Brasil e pensando se ele podia fazer isso aqui no Brasil, e começou a estudar a CVM 400. Instrução 400, para ver se seria possível. Inclusive, ele aprendeu português, lendo a CVM 400. E aí, a gente se conheceu nesse momento, e a gente decidiu que a gente podia trabalhar para começar uma plataforma que teria bastante potencial aqui no Brasil. Então, de forma resumida, foi isso. Não, muito legal. E quem que pode investir na plataforma? Quem pode investir nas startups? Como é que funciona? Qual o tipo de público que hoje investe na... Claro. Na Exceed, a maioria dos investimentos, dos valores investidos pela Exceed vem de investidores qualificados. Então, são pessoas que têm pelo menos R$1 milhão em investimentos financeiros. O investimento médio na Exceed é por volta de 13 mil nesse momento, mas o ticket mínimo, o investimento mínimo seria 5 mil. Então, qualquer pessoa que quer começar a investir em startups online de forma fácil pode fazer via Exceed. Eu diria, pela estratégia de diversificação que você deveria aplicar quando você está investindo em startups, que provavelmente você deveria ter por volta de minimamente R$300 mil em investimentos financeiros para começar a diversificar bem e investir bem em startups, ter uma carteira legal e saudável. Mas é basicamente isso. Não, tá claro. Acho que é super interessante o ponto de dar acesso, né, aos investidores a ter acesso à startup. Acho que hoje é uma dificuldade, você tem toda necessidade de estudo do ativo, né, para estar a par ali do investimento. E sobre a ótica do investidor, como que é a escolha da startup, né? Como é que funciona? Você comentou de ter uma carteira diversificada, então para garantir um retorno, garantir não, né? Mas ter uma maior potencial de retorno aqui. Então, como é que funciona essa carteira? O que vocês recomendam? Como você comentou, ainda o acesso a esse tipo de ativo no Brasil é restrito. Está melhorando aos poucos, mas mesmo assim ainda é bastante difícil para o investidor acessar esse tipo de investimento em startup e escolher qual tipo de startup ele quer incluir na carteira. Então, isso é uma grande inovação que a Exceed traz, que o investidor pode ir na plataforma, olhar startups pré-filtradas, selecionadas, que passaram nosso processo, nosso crivo de qualidade, que é o mais forte do mercado. Na verdade, menos que 1% das empresas que aplicam para captar na Exceed são aprovadas para captar. Então, o investidor tem esse acesso gratuitamente. Ele pode acessar e investir totalmente online, com segurança, via uma plataforma com Exceed regulamentada pela CVM. Quando ele está... Então, sobre a sua pergunta sobre como escolher, quando ele investe via Exceed, ele já está selecionando de um lote de startups que foram assim pré-filtradas. E aí, assim, cada investidor tem um gosto e tem um thesis diferente. A gente sempre fala que o investidor deveria diversificar 2 vezes, ou seja, quando você está investindo em startups, primeiro separar uma parte do seu capital para investir em startups. Geralmente, a regra geral seria não mais que 10% de todos os seus investimentos. E não é para botar esses 10% em uma startup só, lógico. É para diversificar e colocar em, 5 a 30 startups ao longo dos anos para ter uma carteira robusta, diversificada. Porque a maneira que esse ativo funciona, cada startup, o retorno e o sucesso é muito binário. Ou tem sucesso e gera retornos significativos, múltiplos do valor investido, ou a startup não consegue tracionar e o investidor não vai recuperar o dinheiro investido. Então, mas a ideia é que os ganhadores da carteira os retornos desses investimentos vai
vai cobrir e muito mais as perdas da carteira. Então, essa é a estratégia que, assim, todos os fundos Venture Capital vêm aplicando e todos os melhores investidores anjos vêm aplicando ao longo de anos. Então, essa é a nossa recomendação. Além disso, eu diria que você deveria procurar bons empreendedores, bons fundadores, que você acredita no potencial e a capacidade dessa pessoa liderar a empresa. E é sempre uma boa dica em qualquer investimento procurar coisas que você entende, que você acredita, que você quer apoiar, que você quer ver acontecer. Isso é outra grande vantagem de investir via Exceed. O investidor consegue investir em startups que estão mudando o status quo, que são inovadores e ele tem o potencial de apoiar essas empresas nisso como investidor. Então, eu diria que é isso. Não, muito, muito interessante. E você comentou que 1% das empresas que têm acesso ali com o Exceed acabam passando no crivo. Aqui, o que vocês consideram no crivo seria, de fato, você comentou, né, do acionista, conheceu o acionista, acho que tem um acionista de referência importante, tese de investimentos, setores, como é que vocês fazem essa seleção aqui para passar e estar disponível na plataforma de investimento? Com certeza. Olha, a gente busca empresas, startups que são inovadores, que estão disruptando o status quo e que têm potencial, que tem um aspecto escalável muitas vezes e tem o potencial de gerar retorno significativo para o investidor, múltiplos do valor investido. Então, qualquer empresa privada, startup que tem esse potencial de atingir um exit e gerar um retorno significativo para o investidor, tem potencial de captar na Exceed. A partir disso, a gente procura empresas que já estão tracionando de uma certa forma. A gente geralmente não trabalha com empresas na etapa de ideia, mas empresas que estão pelo menos com alguns clientes faturando e tudo isso, equipe estabelecida, produto no mercado. Depois disso, a empresa tem que passar nosso processo de due diligence. Então, temos não somente o jurídico, mas também o financeiro, para assegurar que a empresa está totalmente redonda e pronta para ser investida. Então, tem todo um processo e etapas bem definidas no processo de aprovação e tem que também passar pelas questões regulatórias, que a gente é uma plataforma regulamentada pela CVM, a primeira plataforma para ser aprovada pela nossa instrução para operar e fazer esses... O que a gente faz são IPOs para startups, IPOs simplificadas, basicamente, ofertas públicas. Então, a Exceed tem esse aval, né, da CVM para fazer. Então, a startup passa por tudo isso antes de ser disponibilizado na plataforma. Não, muito legal. Com certeza, a regulamentação CVM dá um conforto também para o investidor, né, para fazer o investimento no ativo. E sobre a ótica dos empreendedores, qual é a dor que a Exceed consegue sanar usando o ecossistema? Sim. A chegar nisso, só comentando uma grande notícia no nosso mercado, é que a CVM acabou de publicar modificações às nossas regras. Em 2017, a CVM publicou nossas regras específicas, a Instrução 588, que foi a regulamentação que foi aplicada para o nosso mercado, para esses, vamos dizer, IPOs simplificadas para startups. Isso mudou recentemente e foi substituído pela resolução CVM 88, que trouxe grandes mudanças e muito mais potencial para esse mercado, porque, sem entrar em muitos detalhes, os limites de captações subiram. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o perfil de empresa, atualmente a gente pode fazer captações para empresas que têm faturamento anual máximo de 10 milhões de reais. E as rodadas são de valor máximo de 5 milhões de reais para cada empresa. Esses limites subiram substancialmente. Então, de forma resumindo, agora, o tamanho potencial do mercado triplicou. Empresas muito maiores com faturamento de até 40 milhões de reais podem captar rodadas de até 15 milhões de reais via Exceed agora. Então, isso e tem várias outras mudanças que vai capacitar o crescimento significativo desse mercado. Você perguntou sobre a dores dos empreendedores, né? Ainda não é tão fácil acesso ao capital de risco aqui no Brasil para startups e empresas privadas. Apesar do fato que tem um grande aumento na atividade no mercado venture capital, fundos investindo cada vez mais startups no Brasil, tem muitos bons empreendedores e empresas aqui no Brasil e muitos deles não têm acesso fácil a esse capital. Por alguns motivos. Tem, por exemplo,
às vezes tem esse viés meio que silencioso, vamos dizer, não falado no mercado, que os fundos só investem, por exemplo, em startups bem específicos, com modelos bem específicos, que cabem no testes bem específicos deles. E se a empresa não cabe especificamente nisso, não vai receber os recursos, por exemplo. Então, isso deixa muitas empresas fora desse mercado, vamos dizer, mas sempre são empresas boas que podem gerar retornos significativos para os investidores. E, além disso, muitas vezes, o processo, enfim, fazendo captação offline, né, é muito demorado. Pode durar 6 meses a 1 ano. Burocrático, negociações de termos. Às vezes o aporte não vem cheio, integral, vem parcelado e tudo isso. Então, tem várias dores aí para os empreendedores, mas na Exceed o empreendedor consegue captar rapidamente, fazer o processo rapidamente, captar tudo online, receber o aporte integral, segundo termos super justos para a empresa, então e ter um acesso ao capital que talvez não teria. Não, muito, muito interessante. E qual que é o prazo médio? A gente está falando, né, captação, você comentou que ela aumentou, mas a gente pega, historicamente, tinha 5 milhões ali de volume a ser captado. Qual que é o prazo médio que fica disponível o investimento na plataforma para preencher, né, esse montante e ter o capital disponível para o investidor? Com certeza. Bom, isso tem mudado, lógico, todo ano. No ano passado, nosso tempo médio de captação foi, se não me engano, 14 dias. Foi 2 semanas, mais ou menos. Isso para rodadas que foram, em média, 1,2 milhão de reais. Um exemplo de 5 milhões de reais seria a própria Exceed. No final do ano passado, a Exceed captou 5 milhões de reais de investimento pela própria plataforma em apenas 30 horas. Então, nossa, é um exemplo que mostra quão fácil, não fácil, mas quão rápido essas captações podem acontecer totalmente online, porque o mecanismo de equity crowdfunding facilita essa velocidade, basicamente. Não, é impressionante, né? A gente fala do prazo de M&A, de fato, comentou 6 meses. A gente fizer algum processo super acelerado, dificilmente você vai menos de 3, 4 meses, né? Os 6 meses já é um cenário otimista, então... exatamente. Muito, muito rápido, realmente, o tempo de captação. Sim. Quando tem demanda, pode ir muito, muito rápido e pode, assim, até ser difícil para o investidor entrar ao tempo, então... Não, muito legal. E aí, comentando do mercado, a gente tem visto hoje, né, uma mudança de liquidez no mercado, né, em função de taxas de juros, inflação. A gente tem sentido isso em rodadas com investidores, né, com venture capitals. Vocês sentiram também? Como é que você tem visto esse mercado e essa mudança de liquidez? Gustavo, o mercado inteiro está se sentindo, e não somente no Brasil, no mundo inteiro. E assim, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, lógico. Mas o que me parece é um reajuste de preços, né? Principalmente dos ativos na bolsa. Esse reajuste, do que eu entendo, né? É por causa, assim, quando bateu os lockdowns, né? Tinha um congelamento na economia. Para retificar isso, os bancos centrais do mundo injetaram muito capital no mercado, muito, muito, muito. E algumas pessoas acham que foi excessivo. E um efeito que a gente pode ver disso, olhando para trás, foi uma inflação enorme nos preços de ativos, principalmente na bolsa. E acho que está acontecendo agora, que agora os bancos centrais estão tentando, vamos dizer, retirar um pouco dessa liquidez, né, do mercado aos poucos para essa inflação no mundo inteiro. A gente está vendo os preços caindo um pouco, um reajuste desses preços nativos. O efeito que isso tem em startups, ele tem um efeito em toda a cadeia de acesso ao capital de risco, né? Porque para startups mais avançadas, que já fizeram rodadas Series C, Series D, que já captaram centenas de milhões de reais, muitas vezes a próxima rodada, ou a segunda próxima rodada, vai ser um IPO. Então, quando você tem essa queda, essa tendência para baixo nos preços, basicamente os fundos têm que esperar para ver o que vai ser esse preço antes de fazer um investimento agora. Então, eu diria que a gente não está passando necessariamente um período de falta de acesso ao capital. Tem capital disponível, mas é uma reprecificação. E enquanto essa reprecificação está acontecendo, pessoas estão esperando. Então, esse efeito é muito mais sentido por startups bem mais avançadas, que eles estão muito próximos ao IPO, e eles estão com burns, com gastos muito altos, e para
para criar tempo, eles têm que criar runway. E eles estão, por exemplo, fazendo demissões. Muitas vezes eles têm que cortar custos. Muitas vezes um dos maiores custos é o FOPAG. Então, a gente está vendo isso no mercado. A gente está vendo cortes de grandes startups. Mas, na verdade, isso está criando vamos dizer, uma oportunidade para startups que estão captando via seed, né? No lado do mercado mais seed, com essas empresas captando primeira, segunda, talvez terceira rodada de investimento. Na verdade, está criando mais disponibilidade de bons profissionais porque e a preço menor. Então, tem essa oportunidade, tem esse positivo no meio desse negativo. Mas o que está acontecendo de forma geral é que os valuations estão caindo. Então, isso também é vamos dizer, está retornando para preços pré-Covid, vamos dizer. Então, isso está criando um cenário também de oportunidade para o investidor, para investir em mesmos ativos, boas empresas, mas de um preço, vamos dizer, mais razoável. Então, acho que, de forma geral, esse é o movimento que está acontecendo no mercado agora e vamos ver o que vai acontecer para frente. De fato, a gente vê uma reprecificação forte dos ativos no mercado de capitais, todos os ativos em geral, mas em tecnologia especificamente. Com certeza. Uma reprecificação grande. E a gente começa a sentir isso no mundo privado também, né? Acho que ela veio um pouco depois, mas já de certa forma a gente vê uma depreciação dos valuations também. Como é que funciona a precificação do ativo na hora que vocês colocam na plataforma? Claro. É o investidor, é o próprio empreendedor que vem com a avaliação? Vocês fazem algum certo crivo de avaliação também? Como é que funciona? Com certeza. A gente esse faz parte do nosso processo na Exceed. Então, a gente faz nosso próprio valuation de todas as empresas. Lógico, a empresa vem com a ideia de qual valuation ela acha que faz sentido. Então, na verdade, é uma negociação, né? Porque na Exceed, uma coisa importante entender sobre nosso modelo é que, pelas regras da CVM, tem uma regra de tudo ou nada. Então, para a empresa receber a captação, receber o aporte, ele tem que atingir o valor mínimo da rodada. Se não atingir, ele não recebe nada. Então, a gente é um marketplace, no final das contas. A Exceed é uma fintech marketplace. Então, para ter liquidez, para ter uma transação, você tem que ter o preço que os dois lados concordam. Então, isso é uma coisa que a gente deixa muito claro para o empreendedor quando você tem que captar. Olha, se você quer correr atrás de um valuation esticado, vamos dizer, podia, mas isso, tem que fazer sentido para o investidor, senão ele não vai investir, você não vai receber o aporte. Então, é muito parecido com o processo de IPO, decidindo qual preço você vai estar para fazer sucesso. Exatamente. Então, a gente aplica vários métodos de valuation quando a gente está estudando, mas um dos principais seria o VC Pricing Method, que, de forma bem resumida, a gente tenta olhar qual seria esse preço de exit no futuro e o prazo e tudo isso, aplicar uma taxa de desconto e tudo isso para entender qual seria um valuation razoável para investir hoje. E vinculando isso com o cenário atual, quando os preços de exit estão mudando rapidamente, como estão agora, isso dificulta um pouco para o mercado decidir qual é o preço justo hoje desse ativo. E comentando aqui, você falou de exit, né? Vocês já tiveram investimento na plataforma, ativos que fizeram a rodada via vocês e tiveram uma saída, tiveram desinvestimento? Com certeza, e eu acho que isso é um dos grandes novidades e coisas interessantes sobre o desenvolvimento desse mercado e também da Exceed. A Exceed já teve 6 exits no portfólio e, inclusive, o primeiro exit foi Jinjin, que foi comprado pelo Bradesco, isso em 2020. Então, o Jinjin foi uma fintech de pagamentos, carteira digital, liderada por uma excelente empreendedora, Stephanie Fleury, e ela captou via Exceed em 2018, num tempo recorde de rodada. 2 anos depois, o Bradesco comprou. Então, isso foi um dos primeiros exits. Foi um grande selo de aprovação, não somente no ativo da Exceed, mas na estrutura de investimento. Como a Stephanie gostava de falar, passar um due diligence de Bradesco não é nada fácil. Então, o fato que ela tinha passado esse processo de due diligence via Exceed antes ajudou nesse sentido. E depois disso, mais 5 exits gerando retornos para investidores. O mais recente, na verdade, foi outra fintech que chama Meu Portfólio, de Wealth Management, captou no início do ano passado, e no início desse ano foi comprado pela grande fintech startup sucessor, a Warren. A Warren comprou o Meu Portfólio. Então, e tem outros, tem a AES, uma grande
multinacional de energia comprou a Greenant, que captou o VXCD, IntelliPost comprou o Pegaqui, e tem alguns outros. Então, o que é legal sobre esses casos de exit é que está mostrando que esse ativo, esse investimento funciona cabo a rabo. Então, o investidor que está pensando em investir nesse ativo vê que isso funciona. Tipo, no início, quando a Exceed estava começando, lógico, e todas as plataformas... Gera dúvidas. Dúvidas. Tipo, legal, parece legal aqui, mas já deu retorno para alguém? Já funcionou cabo a rabo? E agora a gente tem 6 casos mostrando que sim, funciona, gera retornos. Então, isso é super importante para o investidor ter confiança nesse ativo e na Exceed no mercado, mas também para o mercado inteiro, porque esses exits retroalimentam o sistema em si, porque muitas vezes o investidor pega esses retornos significativos e vai investir os lucros em novas startups, criando carteira de mais acesso a capital para empreendedores, para startups. Então, é um ciclo virtuoso. Com certeza, vai dá um passo, uma credibilidade, né, pro investidor e voltar para a plataforma e investir novamente, né? Sim, com os exits. E ainda a saída com investidores estratégicos super importantes. Isso aí, né? Exatamente. Com os exits, com a nova regulamentação da CVM, tudo isso está realmente mostrando, Marcos, que esse mercado de equity crowdfunding está se desenvolvendo bastante e está pronto para entrar numa próxima etapa de crescimento. E hoje, Brian, vocês já são a maior plataforma de investimento em startup do Brasil, né? Uma fintech autorizada e que já tem regulamentação da CVM e já tem um caminho de sucesso com investidores, com casos de saída. O que você enxerga para os próximos passos da companhia? O que é o futuro que a gente pode ver na Exceed? Claro. Como eu falei, a Exceed acabou de captar 5 milhões em 30 horas pela nossa própria plataforma no final do ano passado. Então, o nosso principal desafio agora é alocar bem esses recursos para gerar crescimento significativo. Nosso foco grande agora são os ajustes que a gente tem que fazer à plataforma por causa dessas novas regras da CVM, para se adequar e conseguir continuar operando, liderando esse mercado. Então, essas novas regras foram publicadas no final de abril, vão tomar efeito agora no 1º de julho. Então, esse é o nosso foco no curtíssimo prazo, fazer esses ajustes para deixar a Exceed cada vez mais automatizado, plataforma mais automatizado e robustecer nossa plataforma para que a Exceed seja uma plataforma ainda mais duradoura aqui no mercado. E, assim, com o nosso sucesso nessa etapa, lógico, a gente vai estar procurando outra rodada de investimento para acelerar cada vez mais nosso crescimento. E com relação à competição, tem outros players fazendo algo similar à Exceed? A G2D, de certa forma, é um ativo listado que te dá a opção de investir em startups via mercado de capitais. Claro, ali você não escolhe o ativo a ativo, você investe na companhia onde o gestor faz investimento em startups, mas eles fazem investimento em startup de tecnologia. Tem algum outro player? Como é que você enxerga a concorrência no Brasil? Com certeza. Assim, esse ativo de investimento em startups é cada vez mais procurado. O investidor brasileiro está, nesses últimos anos, vendo o sucesso, principalmente dos unicórnios brasileiros, que em 2020, 2021 estavam pipocando. Parece todo mês, parecia mais um unicórnio brasileiro. Então, o investidor olhou isso e falou, caramba, como que... E olhando pessoas ficar milionários com investimentos nesses startups, ficaram se perguntando como que eu poderia acessar esse investimento, investir quando a empresa estava com valuation de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões de reais. Então, a procura para esse ativo aumentou bastante. Então, isso está impulsionando não somente outras plataformas de equity crowdfunding, mas também outros maiores players a desenvolver, assim, opções desse tipo de investimento para esse ativo no mercado. Então, a gente está vendo, por exemplo, mais fundos surgindo um pouco que têm acesso a startups, mas como você comentou, ainda é incipiente e um pouco diferente, porque é um fundo no final das contas. Então, como você falou, você não escolhe as startups que você vai investir, você tem toda a estrutura de fundo onde que a pessoa decide quais startups investir. E também, muitas vezes, esses fundos investem em startups que eu diria que, nesse momento, são de uma etapa diferente do que você vai investir na Exceed. Então, eles têm um perfil de risco e retorno diferente. Então, isso por causa das estruturas e custos de fundos, mas muitas vezes eles estão olhando startups de uma etapa mais avançada, que, em teoria, são mais robustas, mas têm menos possibilidade de retorno. E na Exceed, você consegue investir em startups que são menores e que têm mais upside, mais potencial para upside, e você escolher cada uma que você queira para a sua carteira. Então, eu diria, respondendo a sua dúvida,
acho que nunca na história do Brasil o investidor tinha tanta opção para investir em startups, e mesmo que não é tão amplo ainda, é muito mais amplo do que foi, 10 anos atrás. Então, isso é uma tendência super bacana, muito legal. Não, muito legal, Brian. Parabéns pelo que vocês estão construindo na Exceed. Acho que a gente vê muito valor tanto para o investidor, né, que tem acesso a um portfólio de startups ali, já com crivo e com um processo de investimento, e também para o próprio empreendedor que tem essa dificuldade de ter acesso a capital. Sim. E de certa forma ali na plataforma ele tem esse acesso de forma profissional e mais rápida, né? Então, muito legal, parabéns, obrigado pela participação. Obrigado aqui no nosso BBI Tech aqui no YouTube do Bradesco BBI. E, pessoal, chegamos aqui ao fim da entrevista com o Brian. Obrigado pela presença, Brian. Obrigado a você, Gustavo. E, pessoal, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, muito obrigado.